De fato, leitores e leitoras estão treinados para qualquer tipo de registro e de linguagem. Pode ser que não. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um editorial do nosso The Talk, nosso bate-papo de toda sexta-feira, que demorou dessa vez, né? Porque tivemos o especial de véspera de feriado, acabou que, né? Demoramos quase 9 dias para o retorno dos nossos trabalhos normais de toda sexta-feira. O nosso bate-papo de toda sexta-feira, já que eu havia feito o remanejamento da data de 6, 7, 8, de 9, que seria um editorial normal do dia 9, eu remanejei para dia 6, para o especial véspera de feriado. Em geral, quando eu faço o especial véspera de feriado, eu remanejo de alguma sexta-feira para a véspera do feriado, exceto quando o feriado cai numa quinta-feira, cai numa sexta, e eu faço o especial véspera de feriado um dia antes. Mas, em geral, eu faço o remanejamento e naquela semana, naquela sexta-feira, não tem o editorial dos nossos bate-papos de toda sexta-feira, porque eu remanejei para algum outro ponto da semana. Deve acontecer também com o especial véspera de feriado do dia 12 de outubro. Também cai numa quarta-feira, até onde eu sei, e farei o remanejamento para o dia 11, né? Seria o dia... seria véspera de feriado 11, 12, 13, 14, que seria 14 de outubro, vai para o dia 11. E aí, obviamente, que o intervalo fica razoavelmente grande. Tá bom, pessoal? Espero que todos estejam muito bem. Hoje teremos conto comentado, mas eu jamais esquecerei da nossa anedota de sempre. Afinal de contas, abstraem os sons ao redor, porque neste momento está rolando voadora na nuca no CrossFit colado aqui perto de casa. E os alunos e alunas, sei lá quem é que está ocupando a quadra da escola adventista, está praticando alguma forma de esporte, não sei se é futebol de salão, queimada, sei lá o que estão praticando ali, aos berros. Talvez o som não entre microfone adentro, porque o microfone está posicionado próximo da boca, talvez vocês não recebam essa carga sonora, dessa poluição sonora que existe no nosso dia a dia. Essa loucura da poluição sonora. Para quem mora em cidade já sabe que é um inferno. Pois bem, gente. Mas, como sempre fazemos em todos os nossos editoriais, pedimos a paciência das senhoras e dos senhores, madames e messieurs, para que abstraiam os sons ao redor. Abstraiam os sons ao redor. Vamos abstrair os sons ao redor, porque, de fato, não é brincadeira os grandes centros urbanos, a quantidade maluca de poluição sonora. Está cada vez pior, né, gente? E para quem quer fazer algum tipo de podcast, quem quer fazer algum tipo de vídeo, qualquer coisa, tem de lidar com essa situação. É cachorro latindo, é gato gritando, é pessoas praticando esporte aos berros e um crossfit. Enfim, gente, vamos pular essa parte. Abstraiam os sons ao redor, esse pedido que eu faço para vocês. Também está na tela, para o deleite de todos vocês, o nosso The Talk ao vivo. Beleza? Com o nosso querido Eugênio Martins Júnior. Aliás, já para os próximos editoriais, eu vou deixar aí o link da contribuição que você pode fazer para o trabalho, para o mais recente livro, para a publicação do mais recente livro do Eugênio Martins Júnior sobre blues, tá? E as entrevistas com os grandes bluseiros nacionais e internacionais contidas, nesse caso, as entrevistas, nesse terceiro livro dele sobre blues. Tem boas entrevistas, excelentes bate-papos, que é mais ou menos parecido com o nosso entrevistão do The Talk. Se você quiser colaborar, se você for tocada no seu coração, a gente vai colocar nos próximos editoriais, a gente vai aqui na nossa parte de serviço, a gente vai colocar nos editoriais o link para você participar não sei se é o Vaquinha,
Acho que é o Kikante que ele está utilizando, tá bom? Para você deixar lá a sua doação, para facilitar um pouco a publicação, porque papel está caro, tem as custas do registro legal do livro, ISBN Code, o ISBN Code, que é o código ISBN, né? ISBN que a gente chama, que é a certidão de nascimento do livro, tudo isso tem um custo. E se você, obviamente, quiser colaborar com o Eugênio Martins Júnior, que é o nosso entrevistado no The Talk ao vivo, que está aí na tela para você, por favor, sinta-se à vontade. A gente vai, nos próximos editoriais, colocar, tanto no corpo da postagem quanto na tela, o link do Kikante. Eu acho que ele está no Kikante, tá? E aí, qualquer valor que você queira colaborar será sempre bem-vindo, qualquer valor, e terá os nossos eternos agradecimentos, nós aqui da redação do The Talk, por você ter contribuído com este grande livro. Tá? Vocês ainda não leram os outros dois, né? Pois bem. Certamente será um grande livro desse grande jornalista, fanzaço de blues, dono do Manish Blog, que assina o Manish Blog, dono do Manish Boy Produções Artísticas aqui em Santos, que é o Eugênio Martins Júnior, tá? Que é o nosso entrevistado do The Talk ao vivo, que está no entrevistão da parte final do nosso The Talk 9. Eu ia falar da parte do nosso editorial, não. Ele está aqui no editorial, mas está lá no The Talk 9. Aliás, hoje é conto comentado, tá bom, gente? E vamos saborear um pouquinho, vamos dar uma folheada no nosso The Talk 9, já que a gente vai comentar o conto da Zezé Goldschmidt. Então vamos dar uma folheada nesse The Talk 9 que acabou de sair. Ele foi para o ar, ele está online à disposição do deleite e da leitura de vocês todos e de vocês todas, já a partir do último dia 31. Então já está no ar, acabou de sair do forno, e vamos dar uma olhadinha no The Talk 9. Pois bem, pessoal, cá estamos aqui na capa do nosso The Talk 9. Vamos dar uma folheada. Temos aí uma entrevistão com Eugênio Martins Júnior, uma das frases pinceladas que também está presente no The Talk ao vivo, tá? Que você pode assistir pelo YouTube. A entrevista na íntegra do nosso The Talk ao vivo. Pincei aqui uma frase: hoje não existe mais esse sentido de coletivismo. Isso é um assunto que vai gerar, ao longo deste final de semestre, muitos e muitos editoriais. Acreditem, a situação não está fácil. Mas vamos folhear aqui o nosso The Talk número 9, que você pode ler no online, sem precisar pedir cópias ou sem precisar ser no impresso. Eu sei que tem uma galera que é um pouco mais, como é que eu poderia dizer, um pouco mais antiga, né? E que curte esse negócio de papel, né? Tem que ser no papel. Aí, se não for no papel, não tá bom. Então, tem que ser no papel. Temos problemas, obviamente, técnicos de tempo. Temos o tempo da Libra, o tempo do dólar, o tempo do euro, temos o tempo das pesetas, temos o tempo do real. E está nos faltando muito tempo em qualquer dessas moedas. Então estejam cientes de que temos alguns probleminhas para colocar isso no papel. Eu fiz alguns orçamentos nas últimas semanas e está caro para burro, e as gráficas estão avisando que demoram para entregar a bagaceira, porque está faltando insumos. Faltam insumos. Ou seja, você pede hoje e sabe-se lá quando é que vai receber a sua cópia impressa. Eu acho que no online, tanto no celular, no tablet, no seu computador, eu acho que vai ser mais rápido, vai ser mais fluente a sua leitura do The Talk ao vivo. Tá bom, gente? Temos aqui o nosso estreante Marcelinaço, com ela que passa. André Simões Louro, que está sendo duramente ameaçado com o bar do Jaca. Coitado do doutor André, né? Vai ter que escrever sobre o bar do Jaca. O bar do Jaca é a pensão da senhora Wisbech, em Keep the Aspidistra Flying, do querido George Orwell, ou a pensão de Madame Vauquer,
em O Pai Goriot, né, de Honoré de Balzac. Enfim, ele arrumou uma Madame Vauquer, ele arrumou uma senhora Wisbech, daquelas pensões, né, da Madame Vauquer e da senhora Wisbech. No caso, não é uma pensão, é um bar. Ele está lascado, ele vai ter que escrever sobre o bar do Jaca. Estamos aqui folheando a sua edição número 9 que saiu agora no último dia 31, certo? E esse é o conto que comentaremos, Rafael, o homem da bicicleta preta. Temos aqui uma espécie de epopeia, desde a mais tenra idade até a idade adulta, passando por amores, passando pela chegada dos rebentos e por aí vai, né? Temos Lincoln Espada procura se casar com o velho, Manuel Herzog. Herzog. A gente chama ele de Maneco, tá, gente? É Maneco. É um Maneco, Herzog. Com o Diamante Ambarino, tá? O conto do Marcelo Inácio e agora esse que é o conto da Madeleine Alves, Véspera do Dia de Rock, Noite, a gente comentou no Amor nos Tempos do Day Trade, tá bom? Então, se você quer saber o que foi comentado ali, tanto no conto do Marcelo Inácio quanto da Madeleine Alves, por favor, sintam-se à vontade de buscarem. Eu acho que foi o penúltimo, foi antes do especial Véspera de Feriado. Tivemos o amor nos tempos de day trade. E a gente fez uma análise da economia do amor voltado para a literatura. Tá bom, gente? Esses foram os primeiros comentários que a gente fez de contos publicados no número 9 do seu The Talk, que está aguardando o deleite da leitura de vocês todos. De vocês todos, de vocês todas. E temos aqui o nosso Bluesman, com a sua foto icônica, Eugênio Martins Júnior, aquilo que você encontra no The Talk ao vivo, parte, ou quase todo ele, está aqui nas nossas perguntas e respostas do nosso entrevistão, no nosso The Talk ao vivo com Eugênio Martins Júnior, tá? E é diversão garantida. Ah, Marcelo, eu não curto muito esse negócio de ficar lendo conto, acho chato. Pô, lê um entrevistão, cacete, né? Vai no entrevistão. Entrevistão é divertidíssimo. Bom demais para ser verdade. Vamos nessa, tá, gente? Temos aqui, enfim, gente, temos aqui o The Talk número 9. Vamos voltar aqui algumas folhas, algumas páginas do nosso The Talk, porque hoje será o conto. Vamos trabalhar um pouco com registro de linguagem. No caso da Zezé Goldschmidt, com Rafael, o homem da bicicleta preta. Tá bom, gente? Vamos lá? Vamos começar um pouco desse conto comentado. Tá bom? Talvez eu não comente muito sobre a história do conto. Nós vamos nos ater à linguagem e registro. Tá bom? Mas a partir desse texto, esse texto aguardando a leitura de vocês todos e de vocês todas, Rafael, o homem da bicicleta preta. E vamos fazer alguns ajustes aqui, que são ajustes necessários para que não tenhamos mais escorregadelas de interpretação, tá? Tipo, fluxo de consciência. Vamos começar com o fluxo de consciência e vamos fazer o nosso wipe left, montar o nosso segundo bloco do nosso editorial. Pois bem, pessoal, nesse conto Rafael, o homem da bicicleta preta, temos uma coisa bastante interessante, que é o que a gente chama de fulcro narrativo, quando a gente vai tratar de narração, tá? Basicamente, a gente percebe, ou se apercebe, que o fulcro narrativo não poderia ser diferente, o fulcro narrativo ou o tom narrativo, ele tem um gênero, que é feminino, tá? Por que isso acontece? E por que, por exemplo, grandes escritores e grandes, como é que eu poderia dizer, grandes compositores, como o caso, por exemplo, do Francisco Buarque de Holanda, do Chico Buarque, por que o Chico Buarque ele é tão admirado pelas mulheres? As mulheres ficam loucas com o Chico Buarque, e aí vai ouvir o Meu Guri, e todas elas se emocionam, porque é muito raro um homem, na hora de escrever uma letra de música, um poema e um romance literário, por exemplo,
descrever dores de parto. Nossa fisiologia ainda não chegou a tanto. De fato, eu, como straight, né, como hétero, homem, meia-idade, jamais passarei por dores de parto, por exemplo, ou por complicações durante o parto. Não terei como gestar uma criança durante 9 meses a ponto de partir atabalhoadamente com o rompimento da bolsa e lá vou eu, né, para a maternidade. Isso, de fato, não existirá na minha vida. Isso me impede, como romancista, de escrever sobre um personagem feminino? Não. De fato, eu tenho essa liberdade e posso escrever. Serei verossímil? Aí é que são elas. Provavelmente não. Como é que eu me viro nessa situação? Temos dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da pesquisa extensiva. Você procurar conversar com pessoas que deram à luz aos seus rebentos, aos seus filhos, às suas filhas, de parto chamado de natural, que não é uma cesariana, né? Ou que eventualmente tenham passado por alguma complicação na hora do parto. Aí você vai lá, conversa com essas pessoas e tenta intuir mais ou menos que tipo de dor elas sentiram, como é que é o negócio, etc, etc, a fim de você achar algum tipo de paralelismo que alguma coisa paralela ao que um homem poderia sentir. As dores de parto são iguais a dores renais, por exemplo. Se você já teve dor renal, de repente pode ser que você esteja sentindo alguma dor mais ou menos parecida com dores de parto, mas para você reproduzir isso na tua obra literária, vai demandar de você o talento e a vocação. Isso proíbe você de escrever sobre personagens femininos. Você só vai escrever, se você é homem, só escreve sobre homem, se você é mulher, só escreve só sobre mulher. Se você é do bem, você não vai escrever personagens malvados, grandes vilões. Não, você pode escrever sobre grandes vilões, sobre personagens malvados, você pode escrever o que você quiser. Se vai ser verossímil ou não, temos um problema. Eu, por exemplo, não teria verossimilhança nenhuma se eu contasse a história de amor de uma jovem de 20 e poucos anos, no século XXI. Eu não tenho mais 20 e poucos anos no século XXI, não sou uma jovem, eu teria enormes dificuldades para reproduzir os dramas do amor no século XXI, porque, né, estou fora do mercado. Então, não vai dar. Algum problema de verossimilhança terei, então eu tenho que apelar para o meu talento e para a minha vocação para driblar esta possível deficiência. Como é que a gente dribla essa possível deficiência? É a coisa mais simples do mundo, meu povo. Talento e vocação. Aí a gente já começa a entrar numa área super complicada. Por que eu digo que isso é uma área super complicada? Porque muitas vezes você tem o escritor e a escritora talentoso, talentosa, talentosa, né? Vocacionada, né? Não há dúvida sobre a vocação daquele escritor, daquela escritora, mas há as limitações naturais do nosso meio tangível. Eu, por exemplo, não gestarei uma criança durante 9 meses. Ponto. Então, como é que eu vou descrever a minha personagem que se descobre grávida e que decide ter o filho, enfrentando todas as dificuldades e agruras de uma sociedade hipócrita e intransigente? Eu vou ter de ter muita habilidade para poder convencer as leitoras do que sofre a personagem que eu criei na história que eu estou escrevendo. Então, isso por si só já é um baita de um desafio. No caso do Rafael, o homem da bicicleta preta, temos um homem, a trajetória, temos um ethos aí, temos muito mais praxis do que ethos para a gente fazer uma abordagem aristotélica do negócio, temos mais praxis, a história dessas praxis do que do ethos, porque quando chega no ethos, temos um homem sendo criado por uma escritora, no caso, a Zezé Goldschmidt. Invalida? Nem um pouco. Nem um pouco. Tá? Pelo contrário, e aí é que está a graça da literatura, que infelizmente as pessoas perderam nos últimos anos. Por que existe o espaço da prosa de ficção? A prosa de ficção é exatamente para isso, gente. A mulher faz um personagem masculino. Pegar um exemplo
infelizmente, eu não pedi para tirar as crianças da sala, mas tentarei não utilizar palavrão. Existe uma parte do corpo dos homens ligados a genitais. É onde são guardados os testículos. Né? Pô, vamos chamar de testículo. Eu não sei como é que a medicina chama testículo de testículo. Deve chamar testículo de testículo. Mas, enfim, é um negócio desagradável. Não dá para você fechar as pernas direito, esmaga tudo. Não dá para você ficar muito tempo sentado durante horas apresentando um editorial como esse, porque vai chegar uma hora que você começa a sentir alguma coisa lá embaixo. E não é tesão, tá, gente? Começa a doer. Infelizmente, sofremos um certo assédio social, tanto por parte deles quanto por parte delas também. Né? Delas, a gente já sabe, mas deles também rola. Quando a gente vai sentar no banquinho do ônibus para quem pega busão. Para quem pega busão é um inferno, porque você tem que sentar com as pernas fechadas. A gente até consegue fechar legal as pernas, mas não dá para fechar 100%, porque temos o que a medicina chama de saco escrotal. E o saco escrotal, gente, não é à toa que quando vocês passam por uma situação ruim da vida de vocês, ou está passando por alguma situação desagradável ou chata, vocês chegam e falam assim: este negócio é um saco. Mas porque é um saco mesmo. O saco é um saco. E explicar isso para mulheres num coletivo é complicadíssimo. Conseguimos fechar as pernas naquele 70, 80%. O 100% não vai dar, minha gente. Alguma coisinha fica mais ou menos, né, afastadinha, porque não dá. De fato, as mulheres não sabem o que é ter um saco escrotal, mas isso não impede de uma mulher ter um personagem masculino e descrever esse personagem masculino por determinadas técnicas de observação que só as mulheres têm. E aí é que está a graça do negócio. Porque se homens foram escrever somente sobre homens, ia ser a coisa mais chata do universo. Homem escrevendo sobre homem. E se for aquele homem escroto, debochado ou qualquer coisa parecida, aí não tem mais literatura, gente. Precisamos das mulheres fazendo os personagens masculinos, assim como as mulheres se encantam com o Chico Buarque no Meu Guri, por exemplo. Como pode um homem descrever maternidade dessa forma? É aí que está a graça do negócio, é aí que está a graça da arte, gente. Do espaço ficcional, da música, da letra de música, da poesia. É a mulher cria um personagem masculino, mesmo que descrevendo determinados aspectos do mundo masculino que talvez ela não alcance, como, por exemplo, o saco escrotal, que é um saco. Né? Esquenta, aperta, não é qualquer cueca que serve. Gente, é um troço que só homens enfrentam. Mulher jamais vai ter ideia. O contrário também existe. Como é que o homem vai pensar na beleza da maternidade, na beleza da gestação, de você gerar um ser dentro do teu corpo, de você dar à luz esse ser? É impossível um homem fazer isso. Impede que homens escrevam sobre maternidade e mulheres escrevam sobre, sei lá, saco escrotal. Está lançado aí um desafio para as nossas escritoras. Como é ter um saco escrotal ali nas regiões das genitais? Como é isso? Como é ser regido por hormônios? Tem várias formas de você desenvolver o tema, portanto, não invalida. Pelo contrário, pode ser que ela escreva com um olhar feminino um determinado personagem que ela criou, ela, Maria José Goldschmidt, que é o Rafael do conto, sob determinadas perspectivas e determinados aspectos completamente femininos. Né? O olhar é feminino, e daí a riqueza do texto. Tá bom? Temos que ter sempre cuidado a respeito de um determinado aspecto. Homem só escreve sobre homem, mulher só escreve sobre mulher. Então, se você tem um personagem corrupto, você tem que praticar a corrupção. Ou se você quiser escrever sobre um personagem que é um serial killer, você mata metade do bairro. Também não funciona assim. De vez em quando, isso serve. E aí tem um certo grau de picaretagem, tá, gente? De vez em quando, isso serve nas situações de a pessoa precisa se assumir socialmente,
em vários aspectos. Em geral, a gente pensa no sexual. A pessoa precisa sair do armário, ela inventa que tem que criar um personagem homossexual para praticar homossexualismo, para entender as agruras que passam um personagem homossexual. Está inventando desculpinha, né, para se assumir homossexual, para sair do armário. Livro não funciona para isso, gente. Prosa de ficção não funciona para isso. É possível você conviver com os homossexuais, eles falarem para vocês, eles compartilharem com vocês determinados detalhes que você pode reproduzir no livro tranquilamente. Não precisa ser necessariamente. Porque tem esse povo, viu, gente? Ah, eu quero sair do armário. Ah, eu vou fazer um personagem homossexual que vai sair do armário. Aí eu preciso fazer laboratório. Vamos botar bem aspas aqui. Eu preciso fazer esse laboratório da minha vida, essa experiência. Na verdade, você está querendo sair do armário e está inventando uma bela de uma desculpa para você se assumir gay, quando na verdade você já é. Que tal você primeiro se assumir gay e depois fazer literatura? Não fica misturando muitas coisas. Porque senão, se a gente for utilizar esse tipo de teoria, esse tipo de tese, porque eu quero escrever sobre um corrupto, eu tenho que entrar, sei lá, em alguma área, alguma corporação, alguma entidade pública, eu tenho que, sei lá, me eleger vereador para praticar corrupção, aí eu sei o que é a corrupção. Não precisa praticar a corrupção para escrever sobre corrupção. Da mesma forma que você não precisa matar pessoas para você descrever um serial killer. Isso, na verdade, está servindo de desculpinha para alguns desvios, sei lá, de caráter, de conduta, e aí você joga em cima da literatura, joga em cima do livro, sei lá, algum desvio do seu caráter. Também não funciona, também não convence mais ninguém esse tipo de coisa. Então é possível, sim. É possível, por exemplo, já que a gente estava citando Sair do Armário, um autor LGBT fazer brilhantemente uma mulher. Ou um homem, independente se é escroto, se é sensível, se é do bem ou se é do mal, qualquer um pode escrever. Não existe essa. Tá? No caso da Zezé Goldschmidt, já para a gente caminhar aí para o final do nosso bate-papo de hoje, eu vou tentar fazer a coisa um pouco mais curta. A Zezé Goldschmidt ela tem uma escola razoavelmente ligada, não digo ligada 100%, mas ela tem uma escola onde ela teve como inspiração o Grupo Picaré. Só para vocês terem ideia do Grupo Picaré, você faz passeata para o seu candidato, agora que estamos muito próximos do primeiro turno de eleições gerais no Brasil, todo mundo sai fazendo a passeata do candidato tal, da candidata tal. Beleza. Aí vamos fazer a passeata dos nacionalistas, a passeata dos de direita, aí sai o pessoal da esquerda, vamos ocupar as ruas e fazem passeata. Só para vocês terem ideia, por isso que é bom vocês voltarem no filme da Madeleine Alves, o Pescadores de Palavras, que lá fica bem claro. Eles fizeram uma passeata para a poesia. Eles fizeram a passeata da poesia. Então, qual era o cunho ideológico da turma do Picaré? Poesia. Eles saíram na rua, fecharam as ruas, saíram do Teatro Municipal em direção, descendo na costa em direção às ruas do Gonzaga, fazendo passeata, não pela direita, não pela esquerda, nem pelo centro, ou porque apoiava a ditadura, porque era contra a ditadura. Não, eles fizeram uma passeata da poesia. Esse é o Picaré. E, de repente, você tem uma geração ligada ao Picaré que tem uma liberdade de pensar que, de repente, não é todo leitor que está treinado para tal. Uma característica que a gente encontra no Lua Rouxinol, da Zezé Goldschmidt, é o que a gente chama, na literatura, tecnicamente, de fluxo de consciência. Não sei se esse é a melhor expressão. Na verdade, é um fluxo de pensamento. Você vai pensando, escrevendo, pensando, escrevendo, pensando, escrevendo. É um fluxo de pensamento. Esse aqui é o carro-chefe do negócio. Mas a gente tecnicamente chama de fluxo de consciência. Praticamente não há no registro do texto, que não tem nada a ver com linguagem. Procurem lá as aulas do curso de verão de janeiro, que eu fiz esse ano, do curso de verão, que a gente fala sobre a diferença entre linguagem e registro. São coisas completamente distintas. Tá? O registro, em geral, por exemplo, quando você pega algumas obras do José Saramago, o Ulisses do James Joyce, por exemplo, ali tem fluxo de consciência.
E, em geral, eles não colocam pontuação. Não tem vírgula, não tem travessão, não tem dois pontos, não tem ponto, não tem aspas, não tem nada. Vai. Você não sabe onde é que começa e termina a sentença. É chamado de fluxo de consciência. Tá? Esse fluxo de consciência ele não é diretamente executado nas obras da Zezé Goldschmidt, mas é muito próximo disso. Então, a Zezé Goldschmidt, de vez em quando as pessoas acham que é um certo exagero eu compará-la ou até colocá-la na frente de Clarice Lispector, mas tem técnica que eu utilizo na hora da leitura para poder fazer essa afirmação. Quando eu peguei o Lua Rouxinol pela primeira vez, eu falei, se não temos uma Clarice Lispector, temos alguém ombro a ombro ou até na frente dela. Tá? Por conta exatamente do tipo de registro que ela faz no Lua Rouxinol. E que, de uma certa forma, não está reproduzido no Rafael, o Homem da Bicicleta Preta. Lua Rouxinol ele é bem mais... Ele exige de você muito mais imaginação, ele exige de você muito mais do imagético. Podem acreditar. Ele é mais exigente nesse ponto. No conto, não. No conto, a coisa está redonda. Beleza? Mas no Lua Rouxinol, não. E aí a gente começa a esbarrar em determinadas pessoas que... como é que eu poderia dizer? Para não ferir, né? É, os leitores e leitoras mais suscetíveis a determinados tipos de comentário. De repente, de pessoas que, quando vão para a obra de poesia da Zezé Goldschmidt, é um encanto, fazem amizade com a autora, o amo você, Zezé, etc, etc. Só que quando cai na prosa de ficção, a prosa de ficção da Zezé é meio exigente. Ou seja, seria uma prosa de ficção para todos os leitores e todas as leitoras. Mas a pergunta que eu deixo, para poder finalizar esse nosso bate-papo, é o seguinte: de fato, leitores e leitoras estão treinados para qualquer tipo de registro e de linguagem? Pode ser que não. Pode ser que não. E aí, quando olha o texto, fala assim, pô, mas esse texto dela é sem pé nem cabeça. Olá, ela é ela é próxima do Grupo Picaré. Olá, ela escreve poesia. Prosa de ficção seria uma espécie de carro 2. Não é o carro-chefe, é o número 2 ali. Que, obviamente, ela sendo uma grande poeta como ela é, na hora que ela vai escrever prosa de ficção, acaba saindo aquilo que chama de prosa poética. E na prosa poética há uma exigência fortíssima da parte imagética, da capacidade imagética dos leitores e das leitoras. Aí a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque aí está todo mundo tentando tratar os leitores e as leitoras com absurda educação para ver se transforma em venda, para ver se transforma em venda de cópia, em venda de livro. Pois é, mas para chegar nesse estágio de fluência, inclusive na parte comercial, esses leitores e essas leitoras, elas precisam de escola. E aí é um outro bate-papo para um outro editorial, porque aí nós vamos de novo cair no problema do sistema escolar e independente se é do município, do estado ou se é particular. Os três estão errando fragorosamente no ensino de literatura. A começar porque antigamente tinha que ler os livros do, do, do vestibular, né, da Fundação FUVEST, lá da Fundação do Vestibular, para entrar, nascer no C da USP, né? Estou tentando não falar palavrão, mas você já, né? No baralho da USP, todo mundo diz que é. Aí teve o Unicamp depois, acho que o Unicamp também utilizava a FUVEST, para entrar no baralho da USP e da Unicamp, porque todo mundo tem que ser formado na USP e na Unicamp, porque se você não for formado lá, você é um jumento, não adianta se formar no Mackenzie, tem que ser na USP. Olha, gente, tio Celinho põe a mão na testa, que de vez em quando o brasileiro, nem a NASA entende. É difícil. Bom,
para finalizar. Tinha que fazer todo aquele mise-en-scène dos livros que seriam exigidos da FUVEST, e lá se foi a literatura. E a literatura, ela é ensinada já no fundamental. E, de repente, já no fundamental, temos falhas flagrantes de problemas de ensino da literatura. Mesmo no sistema particular, que eventualmente paga, exige excelentes profissionais dentro da sala de aula, mas que, de repente, até pagam melhor em relação ao sistema público de educação. Mas, de repente, esse professor. Primeiro, porque, para começar, quem dá aula de literatura é professor de português. Gente, tomem cuidado. Dentro do curso de letras, um monte de gente entra para dar aula de português, não aula de literatura. São duas coisas, dentro de um curso de letras, absurdamente distintas. Uma coisa é você dominar linguística para ensino de idioma estrangeiro e idioma pátrio. Outra coisa é você estudar linguística para fazer abordagens literárias, como eu faço nos meus editoriais. Tem um aluno que entra para a literatura. Então, você colocar o ensino de literatura ou a iniciação à literatura nas mãos de um professor de língua portuguesa, é necessário você checar se esse professor de língua portuguesa, já no curso de letras, era apaixonado pelas aulas de literatura. Não faltava uma aula de literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura dos países de língua inglesa, ou francesa, ou espanhola, literatura comparada, teoria da literatura, tirava 10 em tudo. Aí sim você tem um bom profissional. E, em geral, incluindo os sistemas escolares particulares, não valorizam esse profissional. Vão querer pagar 2 salários mínimos no máximo para uma pessoa que tirava 10 na aula de literatura comparada. Não valoriza esse profissional. Então, consequentemente, teremos uma geração que está ficando cada vez mais. Como é que eu poderia dizer, gente? Tépida, débil em relação ao texto artístico. Não tem essa iniciação na hora que tromba com uma Maria José Goldschmidt. Ah, mas o texto dela não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. Aí, como é que você vai falar para a pessoa o seguinte? Agir com alguma franqueza. Olha, a tua escola não foi boa. Ah, mas eu estudei na escola, a mensalidade era R$ 5.000. Tanto faz. É uma porcaria do mesmo jeito. Para a literatura, um lixo. Gastou dinheiro à toa. Não tinha bons professores de literatura lá. Até mesmo porque essa escola cobrou 5 mil de você e não repassa esses 5 mil para os professores de literatura. Isso também é clássico. Então, gente, o que a gente pode fazer? Aí, essa geração, no meio do caminho, começa a encontrar o telefone celular. Aí a desgraça está pronta. Aí a desgraça está pronta. Encontrou o telefoninho celular, já começa a desgraceira completa. Porque a aula de literatura exige de você imaginação. Você tem que ter um imagético voando baixo. Você não vai, sem o teu imagético voando baixo, supersônico, ultrassônico, o seu imagético, você não vai para uma obra literária sem isso. Imagético, ultrassônico, não é nem supersônico, é ultrassônico, fantástico. Se isso não estiver funcionando, você não saboreia, de repente, determinadas obras literárias. Aquelas que forem água com açúcar, rasinho, mensagem fria, você devora o livro em horas. Agora, aquelas obras que vão te colocar como leitor, como leitora no patamar de cima, você vai enfrentar dificuldades. E, em geral, isso acontece passando pela formação. Famílias hoje em dia, estou quase para dizer que detestam texto. Livro, então, piorou. Tá? Então, a criança já não tem isso dentro de casa. Aí cai na mão da escola. Aí a desgraça está feita. E aí eu tento evitar voltar nesse assunto, principalmente nos próximos editoriais, agora ao longo do mês de setembro e outubro, porque, ficar falando mal de escola, do jeito que a coisa está. Olha, gente, já aconteceu umas coisas aqui que eu não vou querer dividir. Aconteceu principalmente com uma grande amiga minha, mais recente, eu não vou querer dividir.
tá? Não vou querer dividir. Cada barbaridade que está acontecendo lá dentro, que espaço tem para literatura? Quando os próprios alunos querem um telefone celular para ficar zoando o professor, para ficar zoando a literatura, para ficar zoando o colega do lado, meter um bullying louco. Como é que se ensina literatura dentro desse ambiente? Não existe aula de literatura com um telefone celular ligado, todos eles desligados, dentro de um saco plástico, na mesa do professor. E olha para o professor. Presta atenção no que ele está falando. Senão você não consegue desenvolver teu imagético. Se você não consegue desenvolver teu imagético, na hora que você tromba com uma Maria José Goldschmidt, aí, né? Gostaria de deixar a Zezé Goldschmidt tranquila, tá bom, Zezé? Caso você esteja vendo este nosso bate-papo, este editorial, fique tranquila, tá bom? Porque de vez em quando, obviamente, é um negócio meio chato, tá? Porque o que acontece é assim, eu li o texto da Zezé, eu acho que eu não entendi. O famoso eu acho que não entendi. A conversa começa por aí. Porque nos demais aspectos da revista, eu mato no peito e nenhum autor fica sabendo. No caso, quando é mais específico, eu gostei mais desse conto, mas desse nem tanto, e você percebe que o que a pessoa não gostou daquele ou daquela autora, na hora que você volta no texto, você fala assim, pô, peraí, isso aqui é aristotélico, isso aqui é ethos, isso aqui, e esse pedaço aqui é mitos. O problema não está na autora. E aí, como é que você, como editor, vai chamar a atenção dos leitores? Porque praticamente eu não tenho grande audiência, não, gente. Quase ninguém lê. Não lê livro, vai ler no online. Entendeu? A reprodução e o tempo de leitura gasto numa edição online, por exemplo, como o The Talk, é baixíssimo. Ninguém mais quer saber de literatura. Quer dizer, aí eu chego e puxo a orelha do leitor. Olha a minha situação. Não sei se vocês estão pegando a ideia. Olha a situação, Maria Braga. Aí eu vou chegar para o leitor, estou querendo que esse leitor seja fiel escudeiro do nosso The Talk. Inclusive, quando eu não estiver mais aqui nesse mundo, que essa pessoa pegue o The Talk e continue o The Talk depois do meu falecimento. Né? Tipo, passei o bastão, pega aí, fulano, pega aí, fulana, vamos quebrar tudo agora. Aí você vai chegar para essa pessoa e falar assim, senta aqui, vamos tomar uma cerveja. E aí você tem que explicar determinados aspectos que a escola deveria ter explicado. Aí, quando a pessoa pega, ela fala, peraí, Marcelo, 1000 desculpas, eu vou voltar lá. Aí a pessoa vai, volta, relê a Maria José Goldschmidt e fala assim, onde é que eu compro Lua Rouxinol? Ou o último livro de poemas dela? Onde é que eu leio? Vai na Mirante. Na Mirante tem coisa da José Goldschmidt. Mas olha a minha saia justa. Eu vou dizer o quê? Que o leitor ou a leitora não está preparado? Mas, no mínimo, essa pessoa. Esse Marcelo é um arrogante. Esse Marcelo é um idiota. Me chamou de burro. Isso me faz lembrar a boa, boa e velha piada do Plínio Marcos, né? O famoso A Globo me chamou, né? Ou ele chegava aqui nas ruas em Santos e soltava essa pra galera, né? Pô, vocês não estão sabendo, a Globo me chamou, caramba, pô, depois de tanto tempo a Globo te chamou de novo, Plínio? Caramba, que legal, né? Chamou, a Globo me chamou de FDP. Vou tentar não falar o palavrão aqui, né? Me chamou de FDP. Saia justa, gente. Essas são as agruras de um editor de folha literária no século XXI. Está aparecendo Gordon Comstock no Keep the Aspidistra Flying, a última tradução no Brasil para português brasileiro via Companhia das Letras virou A Flor da Inglaterra. Procurem esse romance que aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Tá bom, gente? E damos por encerrado que já estouramos o tempo de novo, nunca conseguimos fazer esse bate-papo dentro de 30 minutos. E agradecendo a presença de todos vocês até esse ponto do nosso
editorial do nosso bate-papo. Fiquem ligados, na próxima sexta-feira tem novidade por aí. Vou passar o endereço da Quicante para vocês contribuírem lá com o livro com a publicação, né? O livro está pronto. Com a publicação do livro do Eugênio Martins Júnior. Vou passar no corpo da postagem, colocar o link na tela para vocês irem lá e dar uma força para o nosso querido Eugênio Martins Júnior. Tá bom? Que vocês tenham um excelente final de semana. Curtam bem aí o Happy Hour, toda sexta-feira, aquele Happy Hour sensacional. E que vocês tenham, na santa paz de Deus, um excelente final de semana na companhia dos seus queridos, das suas queridas, dos seus amados e das suas amadas. Tá bom, gente? E voltamos na próxima sexta, nos nossos bate-papos regulares. Tá joia? Gente, um super beijão, tenham um excelente final de semana e até a próxima sexta.